A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM e para você também que nos acompanha aqui pela internet, acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br e também para você que acessa o nosso programa pelo portal da Band, band.com.br, clicando no ícone das rádios e clicando ali Bradesco Esportes FM. Boa noite também para o jornalista Alexandre Caralta, sempre comigo aqui na apresentação do programa. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos ouvintes. E olha, hoje a gente vai falar aqui de um dos maiores símbolos do futebol brasileiro e mundial, né? Rico em história e em histórias. Palco de mais uma final de Copa do Mundo. E aí, Sérgio? Qual a sua lembrança mais dourada do Maracanã? Sinceramente, posso falar, Alexandre? Olha, não dá para lembrar das finais dos campeonatos, aqueles clássicos no Maracanã, e claro, daquele famoso cachorro-quente da Genial, né, Você ia para comer cachorro-quente e tomar mate, né, Sérgio? Também, né, também. Mas é claro que vários jogos, né, cenas, brados e até silêncios, né, e espectros, como o Sobrenatural de Almeida, do Nelson Rodrigues, embalaram e embalam, né, gerações de torcedores ou, pelo viés dos negócios, de consumidores. Recentemente, eu vivi até uma emoção marcante, embora prosaica, né, ao reunir pela primeira vez 3 gerações, eu, meu pai e meu filho mais velho, de 10 anos, lá no Maracanã, né. Também não me esqueço, nem poderia, da iniciação, né, logo de cara um Fla-Flu na década de 70. Olha, eu nem lembro ao certo aí o placar, acho que foi 1-1, mas aquela arquibancada lotada, explodindo de cores, isso é inesquecível, né? Especialmente para um garoto. Quando eu vi, o meu coração, como diria o Paulinho da Viola, já tinha se deixado levar. Pois é, Carolta, tão grande quanto a mística, né, o folclore e a história do Maracanã são os números que o cercam ontem e hoje. Por exemplo, a reforma para a Copa do Mundo, que consumiu em aproximadamente 2 anos 1,2 bilhão de reais. E 5 milhões e meio de reais é quanto o consórcio formado pela Odebrecht, pela IMX e pela EG vai pagar anualmente pela concessão do estádio por 35 anos. O Maracanã detém o recorde de público em partidas de futebol no país. 183 mil espectadores se espremeram para ver o Brasil de Pelé e companhia vencer o Paraguai por 1-0 em 1969 pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 70. E é do Maracanã também o recorde de público numa partida entre clubes. 177 mil no Fla-Flu decisivo do estadual de 63, em que o Flamengo levou nos pênaltis depois do 0-0 do tempo normal. Hoje, Sérgio, a história anda um pouco diferente, né? Enquanto espera pela festa da Copa, o estádio amarga um fiasco de público no estadual, talvez mais esvaziado da história. Por exemplo, menos de 2.500 pagaram para ver Flamengo, vou repetir, Flamengo bater o Madureira. Os torcedores reclamam de ingressos excessivamente inflacionados e alguns dizem que o Maracanã se elitizou. Mas e aí, como equacionar isso e reaproximar o torcedor do Maraca, não só nas partidas decisivas, né? Como conciliar, digamos, o padrão FIFA de conveniência com o apelo popular, sem o qual não só o Maracanã, mas o próprio futebol não seriam, né, o que são. Como tornar o estádio um campeão também de negócios, como esperam os novos investidores. Quem vai esclarecer essas e outras questões é o nosso convidado de hoje, aqui no Negócio Esporte, o diretor comercial e de marketing do Maracanã, Marcelo Hargreaves. O Marcelo, que era o responsável pelo bem-sucedido programa Sócio Torcedor da Ambev. Mas antes, Sérgio, vamos a um rápido giro sobre as novidades dos negócios esportivos. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O Porto participou pelo 2º ano do movimento internacional Light It Up Blue. Ao aderir à campanha, o estádio do Dragão, a casa do time português, voltou a ser iluminado de azul nos dias 1º e 2 de abril. Cartões postais mundo afora reforçaram a iniciativa associada ao Dia Mundial do Autismo. A Torre Eiffel, o Big Ben e o nosso Cristo Redentor também ganharam luzes azuis. Chega às bancas hoje, há pouco mais de 2 meses da abertura do Mundial, o álbum da Copa do Mundo.
A Panini pretende atingir 8 milhões de colecionadores. Para alcançar a meta, a empresa aposta na tática de distribuição. Na primeira quinzena deste mês, 6 milhões e meio de álbuns serão distribuídos gratuitamente em 5.500 escolas de 110 cidades de todo o país. Agora o álbum ganha um reforço, a versão digital. Anderson Silva, quem diria, vai procurar emprego de segurança. Assim ele aparece no mais recente comercial da Budweiser, de quem o lutador brasileiro é o novo garoto propaganda. As cenas foram filmadas no intervalo das gravações da campanha Rise as One, criada para a Copa do Mundo. Você pode assistir ao vídeo na nossa página www.onegocioesporte.com.br. Campeão de popularidade nas redes sociais, com mais de 100 milhões de fãs, o Barcelona amplia sua hegemonia digital e inaugura uma conta na Sina Weibo. A rede social chinesa reúne mais de 500 milhões de participantes ativos, o que favorece, claro, o objetivo do clube catalão de internacionalizar a marca em solo asiático. Nesta nova vitrine, o Barcelona promete divulgar conteúdos exclusivos, como fotos, vídeos, notícias e promoções que levarão os usuários ao Camp Nou. Formado em comunicação social pela PUC-Rio, com especialização em marketing pela FGV e em negociação avançada e liderança pela Harvard Law School, Marcelo Hargreaves é o diretor comercial e de marketing do Maracanã. Marcelo deixou o comando do marketing esportivo da Ambev, na qual coordenou o programa de sócio-torcedor com clubes brasileiros, para encarar o desafio de transformar o ex-maior do mundo, palco da final da Copa do Mundo, num símbolo da aguardada modernização do nosso futebol. Marcelo, boa noite. É um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio Esporte. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Caralto. Boa noite, ouvinte. Muito bem, Marcelo. Muito antes de entrar aí para o mundo dos negócios, o esporte já ocupava uma parte importante da sua vida, né? Especialmente o vôlei. Você foi campeão com a seleção brasileira sub-18 em 1998 na Rússia. Então, antes da gente entrar aqui propriamente no papo sobre marketing, né, deixa eu saber uma coisa de você, né? Você ia muito ao Maracanã, frequentava a arquibancada, a geral. Qual história te marcou mais e até pode servir hoje como uma inspiração nesse novo desafio profissional? Eu acho que não uma história em específico, né? Mas eu acho que é um conjunto de histórias que eu vivi aqui por frequentar o Maracanã. Não conheço uma pessoa que tenha o hábito, que seja carioca, que o Maracanã esteja no DNA, que não tenha muita história para contar daqui do estádio. Lembrando da infância, a visão que me marcava era muito aquela do acesso ao estádio com as cadeiras especiais, pelas cadeiras especiais, no momento em que a porta do elevador se abria e você dava de cara com aquela visão do campo lá do alto, e que eu lembro, na minha mais tenra idade, o coração dando uma acelerada e aquele suspiro que você dava meio que como ato reflexo nesse momento. Marcelo, ainda uma curiosidade, né? O que levou você a trocar o marketing da Ambev, né, no qual o programa Sócio Torcedor se tornou uma referência do gênero, né? Pelo desafio de modernizar para valer o Maracanã, né? No qual ainda respingam algumas controvérsias, por exemplo, sobre o formato de concessão, sobre um risco de elitização. Então, o que te motivou para essa troca aí de posição? Eu acho que exatamente o desafio que está presente nessas temáticas que você muito bem levantou, concordando ou não, há algo a ser provado, há algo a ser construído, mas também na certeza de que o Maracanã por si só, ele tem uma personalidade, um caráter a ser explorado, um caráter que transcende muito os clubes que usam o estádio para jogar, para mandarem os seus jogos. Eu acho que pegar o projeto desde o começo e levá-lo até um ponto que já existe, diga-se de passagem, dentro da minha imaginação ou dentro dos meus projetos, e é muito interessante, é muito desafiador para um profissional. Em quantos anos você acredita, Marcelo, que alcança esse ponto? Isso é um trabalho a ser feito pouco a pouco, né? Não adianta a gente colocar o carro nas frentes dos bois e não admitir que a gente está num momento histórico, né? O Maracanã, a partir do dia 13 de julho, ele passa a ser o segundo estádio do mundo a ter recebido 2 finais, né, de Copa do Mundo, mas pela primeira vez, né, um mesmo estádio, ele vai viver um hiato de 2 anos, né, entre
a final do segundo maior evento do mundo e a abertura do maior evento esportivo do mundo, que vai vir a ser as Olimpíadas. Eu acho que é um momento muito especial, não consigo imaginar um momento e um lugar melhor para se estar, né, nesses 2 anos, e eu acho que esse momento vai servir muito para essa construção do Maracanã como um ativo de esporte, mas também como algo a ficar na cabeça do consumidor, não só do esporte, mas também da indústria do entretenimento. Pois é, começando a falar agora sobre esse que é o grande desafio, tornar o Maracanã também um templo, né, do entretenimento e não só do futebol no seu sentido folclórico, mítico e tal. Desde que o Maracanã, Marcelo, foi reinaugurado em junho do ano passado, né, depois de uma reforma, consumiu aproximadamente 1,2 bilhão, né, de reais, a gente tem ouvido comentários nostálgicos, como se o estádio tivesse perdido um pouco da alma, né? Mas também é inegável os avanços em termos de conforto, né? No entanto, alguns jogos, né, com maior público, né, por exemplo, no Campeonato Brasileiro passado, o Vasco e Náutico, o Fluminense e Atlético Mineiro, o Fluminense precisando aí escapar na luta contra o rebaixamento e tal, isso sobretudo a final da Copa do Brasil entre o Flamengo e o Atlético do Paraná, né? Nesses jogos, né, o Maracanã ele lembrou alguns problemas antigos, né? O tumulto na entrada, fila longa e gente em pé, e aí é uma questão cultural, né? Gente em pé nos corredores, o que dificulta a visão de quem quer ver o jogo sentado, como manda a lógica, né? Marcelo, como é que você acha, na tua avaliação, você que é um especialista em marketing, em gestão esportiva e tal, sobretudo em marketing, como resolver esses probleminhas que distanciam ainda o Maracanã do chamado padrão FIFA, né? Aí no melhor sentido, não com o deboche que essa expressão ganhou. Na realidade, alguns dos problemas que você citou, né, eles, obviamente, que eles podem receber a ajuda ou um direcionamento do marketing para que eles sejam contornados, mas é importante a gente notar que eles são problemas muito mais com origem cultural, mas também operacionais na sua própria natureza, né? Hoje em dia a gente tem uma série de fatores que estão inseridos dentro da cultura, seja dentro da legislação brasileira, que na minha maneira de ver, corroboram para esse tipo de problemas, né? A gente tem cálculos, por exemplo, que remetem ao fato de outros países ou outros lugares onde há, por exemplo, proibição de bebidas alcoólicas dentro do estádio, que é um dos fatores que contribui para que a entrada das pessoas dentro do estádio ela seja nos últimos 5 minutos, né, que precedem o começo do jogo. Então, dentro de todos os cálculos de viabilidade de acesso, a gente tem uma certa dificuldade, sim, apesar de hoje a gente oferecer mais catracas, acessos mais amplos, maior segurança e comodidade, como você muito bem falou. E num outro ponto, a gente também tem a questão cultural, que é do brasileiro, de você, né, assistir os jogos em pé, acho que ter um comportamento um pouco mais explosivo no momento da emoção, que é aquilo que o espetáculo ele proporciona, né? É interessante a gente notar que a gente tenta implementar esse padrão, né, de assistir o espetáculo sentado, muitas vezes sugere um lugar marcado, mas a partir do primeiro momento de maior expectativa de um jogo, as pessoas levantam, em alguns setores do estádio eles não voltam a sentar-se, né? Acho que existem alguns processos que a gente pode tomar algumas medidas que vão melhorar essa situação num prazo mais curto, mas outras são adaptações culturais que devem ser implementadas pouco a pouco, como, por exemplo, o uso do lugar marcado e assistir o jogo sentadinho na cadeira. E é interessante, Marcelo, que essa cultura ela não é tão remota assim, né? A gente lembra que houve uma inversão, a antiga geral, da qual alguns ainda sentem saudade, né? Ali era o lugar de se ver o jogo em pé, né? Via-se até, falando com franqueza, via-se mal o jogo, né? Via-se em pé o jogo e tal, tinha uma perspectiva relativamente ruim. Enquanto na arquibancada você sentava e tal. À medida em que a geral, né, deixou de existir, ou mesmo antes, né, na arquibancada começou um movimento para se levantar e, como você bem disse, não sentar mais, né? Isso cria uma série de problemas, né? Mas o Sérgio quer emendar uma pergunta ainda nesse sentido. Vamos aproveitar e falar um pouquinho dessa questão da bebida também e do acesso ao estádio, né? Eu lembro para você que está ouvindo a gente aqui pela Bradesco Esportes FM que o nosso convidado dessa semana aqui no Negócio é Esporte é o diretor comercial e de marketing do Maracanã,
Marcelo Hargreaves. Então, Marcelo, a gente percebe aí que muitos torcedores ainda entram no estádio um pouquinho antes do começo do jogo, boa parte porque fica bebendo ali em volta, né, próximo aos arredores do estádio, pela falta de opção, né, da venda de bebida no estádio, né, o que na verdade está na contramão das principais arenas aí pelo mundo, né, onde o torcedor pode até almoçar, jantar, se for o caso. Diante então desse comportamento, né, eu queria perguntar a você o seguinte, né, que ações o marketing pode empreender para atrair o consumidor a entrar mais cedo, né, até gastar mais, consumir mais no estádio, ou seja, considerar então a ida, né, como um programa, uma experiência que vai além propriamente de apenas assistir o jogo, né? E a gente sabe até que uma das estratégias adotadas pelos principais estádios aí pelo mundo, para fazer com que o público chegue um pouquinho antes, é oferecer brincadeiras, promoções, né, antes do jogo começar. E essa tática até se estende nos intervalos, né? Vocês já oferecem aí algumas iniciativas, as pinturas para as crianças se enfeitarem com as cores do time que vai jogar, né? Mas isso ainda é pouco. Então, que outras iniciativas vocês pretendem implantar para trazer o público mais cedo para dentro do estádio? E em seguida, queria aproveitar e perguntar também sobre essa questão da bebida, né? Você acha coerente a proibição da venda de bebida alcoólica dentro do estádio? Eu acredito que os dois temas, e aí você me permita, por favor, né, responder numa linha só. Eu acredito que os dois temas eles estejam muito relacionados, né? Acho que é inegável a sinergia entre, mais precisamente, cerveja e futebol, assim como futebol e música e cerveja e música no Brasil. Isso tem muitíssimo pouco a ver com o fato de eu, por exemplo, ter trabalhado alguns anos na Ambev, mas muito mais com uma constatação pura e simples de um consumidor de esportes muito antes de alguém que trabalha dentro desse métier. É inegável também que a bebida alcoólica ela aumenta o consumo de outros itens de alimentos e bebidas, mas também aumenta o tempo de permanência do consumidor, do fã ou do espectador dentro do estádio, né? É óbvio que espetáculos e atrações artísticas e de outra natureza que não é esportiva aumentam esse tempo de permanência do estádio, assim como um parque de distração para crianças, para que atenda o mix de público de uma maneira diferenciada. Mas é muito importante que a gente sublinhe que a gente está dentro de um caso que é muito diferenciado no mundo. Hoje em dia, o Rio de Janeiro ela é uma das cidades com mais opções de lazer para o consumidor, né? É inegável a gente dizer que muitas vezes a gente desperta no sábado, no domingo, com a intenção clara de acompanhar o nosso time de coração, mas a cidade nos oferece muitas vezes um dia de uma praia espetacular, ou um encontro de amigos numa situação agradável que nos faz repensar essa programação inicial, né? Então é importante que nós trabalhemos muito mais do que uma visita ao estádio para ver o seu time de coração como uma ocasião de engajamento, uma ocasião de reunião, um programa seja de familiar ou de um grupo grande de amigos. É aumentar os motivos que os fãs eles têm para vir ao Maracanã e aproveitar melhor a sua experiência, né? Muitas oportunidades de ativação elas estão presentes no estádio, ainda mais quando ele oferece todo o mix de marketing que vai desde visibilidade até frequência, até experimentação de novos produtos, né? E ainda mais quando a gente tem um equipamento que oferece tanta segurança e conforto como hoje é o caso. Mas essas ações mais específicas, elas estão muito sim atreladas ao consumo e aquilo que é permitido dentro do estádio. Você hoje conversa com um restaurante ou com esses grandes grupos de alimentação, é muito difícil que eles se instalem de maneira mais permanente dentro dos estádios sem que eles possam compor no seu mix, oferecer no seu mix de produtos as bebidas alcoólicas, né? Aí, só sendo um pouco mais preciso no que diz respeito à sua questão, se eu acho legítima ou não essa proibição, acho que a gente pode até se aprofundar nisso mais no futuro, mas é muito importante a gente lembrar que dentro do Brasil, a realidade estudada numa pesquisa, acho que se não me engano, de 2010 no Mineirão, ela aponta para o contrário, né? De que a alegação de que a proibição de bebidas alcoólicas aumenta a sensação de segurança dentro dos estádios, ela foi constatada de maneira inversa a partir do momento dessa proibição, né?
Os eventos um pouco mais violentos, eles aumentaram a partir do momento dessa proibição, já que observou-se um aumento de consumo de bebidas do lado de fora do estado, devido a um preço um pouco mais barato, e o consumo de bebidas alcoólicas quentes ou destiladas, o que aumenta também o índice de intoxicação dos consumidores. Eu acredito que a gente está num momento em que se busca muita coerência entre as ações e aquilo que é decidido, e acho que a Copa vai ajudar muito a mudar essa mentalidade, até por estabelecer um clima propício, né, para as famílias frequentarem os estádios com a bebida liberada durante o evento. Eu não sei se foi a mesma pesquisa, mas fica comprovado, uma pesquisa comprovou até que as pessoas, quando há proibição, bebem mais até do que beberiam se a bebida fosse dentro do estádio, porque fosse vendida dentro do estádio, porque mais ou menos naquele pensamento, eu vou beber aqui até quando eu posso, porque depois eu vou ficar lá para poder 90 minutos, exatamente, para compensar. Então, nos parece que é uma bobagem. O que falta mais, evidentemente, é a fiscalização, é um tom de responsabilidade que, infelizmente, a gente ainda não tem aqui no Brasil, se formos comparar com essas experiências em outros estádios ao redor do mundo, né? Muito bem, a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o diretor comercial e de marketing do Maracanã, Marcelo Hargreaves. A gente faz o nosso primeiro intervalo agora, é rapidinho, voltamos já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já, na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também na internet. É só você acessar a nossa página. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. O Negócio é Esporte, com 2 es.com.br. Pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda nos seguir pelo Twitter. O nosso perfil no Twitter é o @onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana é o diretor comercial e de marketing do Maracanã, do estádio do Maracanã, Marcelo Hargreaves. Antes da gente retomar o nosso bate-papo com o Marcelo, a gente faz agora um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Com a proximidade das grandes competições no Rio, avançam as opções de cursos para profissionais do esporte, inclusive no âmbito legislativo. A Trevisan Escola de Negócios leva para São Paulo o curso Lei Estadual e Federal de Incentivo Fiscal ao Esporte. As aulas, que começam no próximo sábado, investem na capacitação para o desenvolvimento de projetos para o Ministério do Esporte e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Falando ainda em profissionalização, a Câmara Brasil-Alemanha, em São Paulo, acolhe nesta quarta palestra o marketing de emboscada e os grandes eventos esportivos. A iniciativa agrega 3 visões e experiências sobre o tema: o da emissora, que detém os direitos de transmissão da Copa do Mundo, a de um dos patrocinadores oficiais do Mundial e a de um advogado externo especialista na matéria. Depois de atrair milhares de visitantes em São Paulo e no Rio, a exposição interativa Jogos Olímpicos, Esporte, Cultura e Arte chega ao Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, em Brasília. A mostra reúne cerca de 300 itens que contam a trajetória dos Jogos Olímpicos da era moderna. Traz também curiosidades do arquivo da patrocinadora, a Coca-Cola. A exposição segue na capital até 11 de maio. Noutra capital, desta vez do Ceará, aporta a exposição Brasil, um País, um Mundo, que reúne relíquias do futebol verde-amarelo desde a década de 1930 até os dias de hoje. Com imagens e objetos relacionados ao futebol e, em especial, às Copas do Mundo, a mostra conta a evolução do esporte por meio também de ambientes interativos. Ela fica em cartaz no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura de Fortaleza até o próximo dia 28. Bom, então a gente está de volta aqui no Negócio Esporte com o Marcelo Hargreaves, que é diretor comercial e de marketing do Maracanã, né? Estamos falando aí dos novos rumos para o Maracanã virar não só um templo do futebol, mas o templo também de uma experiência, né, enriquecedora. Esse é o desafio.
E aí, para que isso seja alcançado, né, Marcelo? A gente sabe que alguns problemas culturais, econômicos, técnicos, políticos, enfim, levam tempo para serem resolvidos, né? Apesar dos reconhecidos avanços do novo Maracanã, os cambistas ainda rondam os arredores do estádio, principalmente em dias que antecedem os jogos de maior apelo, né? Como é que vocês pretendem combater essa prática? Eu sei que não é propriamente isso não diz respeito propriamente a você, talvez, no marketing, né? Como responsável pelo marketing, mas eu acredito que essa seja uma cultura, né, que, obviamente, prejudica a pretensão do marketing, a pretensão comercial do Maracanã, né? Sim, quando a gente pensa um pouco, né, nas receitas de ticketing, mas muito mais também na questão cultural e social da coisa, a gente chega muitas vezes à questão do cambismo, né? Não existe como você fugir muito disso. Mas eu acredito que os cambistas, eles são uma figura que estão presentes em todas as arenas, em todos os centros de reunião no mundo. Basta você ir ao Madison Square Garden ou qualquer outro equipamento que chegue ou se aproxime um pouco do nível do Maracanã em termos de espetáculo, para você constatar que isso é uma realidade universal. O que eu acho que efetivamente existe é que no Brasil a gente tem alguns mecanismos legais que muitas vezes acabam ajudando a presença dos cambistas, fazendo com que eles se aproveitem um pouco disso, né? Aí a gente está falando da política de meias entradas, muitas vezes de outros favorecimentos de gratuidade, né? Que ajudam nessa seara, principalmente, como você muito bem falou, nos jogos de maior demanda, né? Eu acho que é uma questão muito mais de comunicação do que de marketing e operação, a gente fazer com que esse problema ele seja reduzido, né, através da ação da polícia, ação das autoridades que trabalham também no entorno e procuram abordá-los, mas também com a comunicação no sentido de estancar a demanda pelos ingressos vendidos via cambista, né? Você entender que muitas vezes algumas pessoas usam de ingressos falsos ou ingressos ilegais ao invés dos originais, e além de se aproveitarem financeiramente da situação, elas acabam, né, proibindo a pessoa de acessar o estádio por se fazerem valer num convite que não serve de nada. Agora deixa eu aproveitar aqui, Marcelo, perguntar, falando da questão da conveniência, né? As pesquisas confirmam que, além do preço, né, e desse conforto que a gente espera hoje numa arena, num estádio, como em qualquer espetáculo, né, que além do conforto, a segurança tem um peso decisivo, né, na hora de ir a um estádio, especialmente em relação às famílias, e a gente tem visto agora a volta das famílias aos estádios, né? Aí eu queria perguntar a você, como contribuir para melhorar a segurança, evitar brigas entre torcedores no acesso, dentro do estádio, né? Aliás, algumas brigas até hoje são programadas pelas redes sociais, enfim, como melhorar essa questão do conforto e principalmente da segurança para trazer as famílias de volta aos estádios? Eu acredito que a segurança, ela talvez tenha sido o item que está mais dentro da visão, né? Tanto estatística quanto em termos de experiência, né? Acho que basta você frequentar o Maracanã desde agosto passado, e não só o Maracanã, mas também as novas arenas, dentro de novos e mais exigentes padrões, para você entender que a própria mudança do perfil de público, né? A maior gama dentro do espectro tanto social quanto etário, ele vem muito da mudança da sensação de segurança dentro do estádio, né? Pesquisas realizadas no ano passado apontaram para que as menores notas de avaliação de segurança do Maracanã eles geravam em torno de 8,5, né? Eu acho que esse dado isoladamente ele já pode ser o responsável por si só para essa mudança de perfil de público. A gente hoje em dia, como você muito bem falou, né, é muito natural que você veja que aquele velho consumidor típico do Maracanã, aquele cara que vinha para o Maracanã pronto para um empurra-empurra na entrada ou para assistir o jogo de pé, ou muitas vezes no acesso do Maracanã está pronto para correr ou pronto para ver alguma confusão. Hoje em dia ele segue frequentando o Maracanã,
né, trazendo muitas vezes a família, a esposa, os filhos, para que, além disso tudo, contribuir para, né, a eternização e para novos consumidores do estádio, que era o que vinha faltando. Muitas vezes a primeira experiência do Maracanã ela vinha se tornando cada vez vinha sendo feita numa idade mais velha, né, para os novos consumidores. E hoje em dia a gente vê cada vez pessoas mais novas, as mulheres retornando aos estádios. Isso é muito importante. Eu tenho certeza absoluta que isso está altamente alavancado no quesito de segurança. A tendência ela é melhorar, porque assim como para o consumidor, eu acho que a operação de novas arenas e a interação entre os players que garante a segurança, e aí a gente fala de seguranças patrimoniais, a gente fala de stewards, a gente fala das forças, né, do GEP, da PM, muitas vezes, que elas também estão evoluindo a olhos vistos a operação, pós-operação. É importante a gente notar que uma operação de uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações, ela é sim diferente de uma operação entre dois jogos da casa, numa partida dois jogos de times da casa, numa partida decisiva, mas esse aprendizado ele também vem com a prática, como em qualquer outro campo. É claro que o avanço da segurança decorre de uma série de esforços, né, que são feitos, empreendidos não só pela gestão das arenas, dos estádios, mas também pelo poder público, né, no sentido não só da fiscalização ostensiva, mas da inteligência, para poder identificar essas brigas que hoje, em boa parte, são marcadas pela internet, né. Eu lembro que a gente conversa no Negócio Esporte hoje com o Marcelo Argrives, que é o diretor comercial e de marketing do Maracanã. Né, Marcelo, agora eu vou tocar num ponto, falando aí também de mudança de perfil, né, de volta das famílias, de iniciação no Maracanã mais cedo e tal, né? Eu vou tocar num ponto que vem sendo alvo de muita discussão, mas eu não posso deixar de abordar aqui com você, né? Referente aos valores dos ingressos, né? Só para o ouvinte ter uma ideia, uma referência, desde que os novos estádios, arenas começaram a ser inaugurados ou reinaugurados para a Copa das Confederações, os preços têm variado muito, né? Falou-se que a inteira no Maracanã partiria de R$100, R$120. Na decisão da Copa do Brasil, só para lembrar, aqui no ano passado, o ingresso mais barato, alvo de enorme polêmica, né, foi vendido a R$250, né, a partida entre Flamengo e Atlético do Paraná. E mais recentemente, na semifinal do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Cabo Friense, o segundo jogo, né, que havia até se tornado quase um amistoso, o ingresso mais barato custava R$80. Né? A gente sabe que o preço dos ingressos é determinado pelos clubes, né? Mas isso, claro, afeta o planejamento de marketing, o planejamento comercial do Maracanã, pelo qual você responde, né? Então eu te pergunto, como equacionar, na sua opinião, esse aspecto para voltar a atrair o torcedor, né, que no caso do estadual debandou, né, sem prejuízo das pretensões econômicas dos investidores? Ou seja, como fazer o Maracanã rentável, à luz aí desse conceito do futebol como âncora para um programa maior, né, sem perder a sua alma popular, até porque estádio vazio deprecia o futebol como espetáculo. Eu aproveito, Marcelo, só para passar a bola para você e também emendar aqui uma pergunta que foi enviada por duas estudantes da PUC do Rio, pela Brenda Baez e Jana Sampaio, né? Nesse sentido, abre aspas, elas perguntam aqui: com a tendência de preços mais altos, a cultura popular de ver os jogos no estádio vai dar lugar a uma torcida mais elitista? O Maracanã ainda é do povo? Fecha aspas. E aí, Marcelo? Antes de mais nada, você muito bem colocou algumas premissas, né, para essa questão. Hoje em dia, a definição dos preços dos ingressos, ela é muito mais, né, ela está muito mais sobre a tutela do clube do que sobre o Maracanã em si. O clube ele tenta trabalhar sempre dentro da lei da oferta e da procura, né, para a atividade dos jogos. Não à toa, um preço mais alto ele foi colocado na final da Copa do Brasil, que por si só ele é um evento realmente muito demandado e muito procurado. É óbvio que se em um determinado momento a gente tem pouca força de manobra para trabalhar no que diz respeito a preço, a gente tem uma força de manobra um pouco maior para trabalhar no que diz respeito à entrega. E aí eu procuro estabelecer o conceito de que o preço ele é muito mais conceitual na relação, né, entre o preço e o valor agregado do que entre o valor econômico em si. Quando eu ouço muitas vezes as críticas aos preços do Maracanã, eu procuro desconstruir esse pensamento e reconstruí-lo inversamente. Ou seja, pensando
sim, o preço ele é um pouco mais caro do que era antigamente, não tanto quanto ele aparenta, porque se considerarmos, por exemplo, que há 8, 10 anos atrás, quando ainda havia, né, a geral ainda existia, os preços médios a gente falava ali de 2, 3, 4 reais, R$1 para um ingresso de geral. Se nós aplicarmos sobre esses preços a inflação anual, a gente estaria chegando ao que? Aos 7, 8 reais, preços que já por si foram cobrados nesse novo momento do Maracanã, um momento que oferece muito mais segurança, muito mais conforto, né? Mas o pensamento que eu procuro construir hoje em dia a entrega é exatamente de um produto completamente diferente, é uma cadeira confortável, é uma segurança, então eu acho que a relação entre custo-benefício no ingresso ela está muito ok, no que diz respeito à temporada de 2014. É óbvio que nós temos eventos, né, que se descolam um pouco dessa realidade, mas sempre escoradas dentro dessa lei da oferta e da procura. Também a gente tem que pensar que o próprio preço do ingresso ele serve como atratividade para eventos que são tidos pelo público como menos atrativos. E aí a gente está falando talvez de alguns jogos do Carioca ou jogos em que não haja mais nenhum objetivo direto ou grandioso em jogo. Mas isso tudo, mais uma vez, eu volto à tecla do aprendizado e do equilíbrio que vai vir sim a partir do momento em que a gente já tiver uma curva de estudo, um comportamento de consumo desse novo produto que nós oferecemos, que são as novas arenas, não só no Maracanã, mas no Brasil. Marcelo, ainda em relação aí ao modelo de venda de ingressos, né, com a sua experiência na participação, na coordenação do programa de sócio-torcedor da Ambev com os clubes brasileiros, você acha que a tendência, a saída é a ação desse modelo como um padrão no futebol brasileiro? Né? Em que esbarra o avanço desses programas? E se de repente não há aí alguma ação no sentido de se ter, por exemplo, quem sabe, para o estádio, né, um tipo sócio Maracanã? Eu acredito que todo o produto, toda a empresa, né, ela tenta fidelizar os seus clientes, né? Eu acho que isso é a própria natureza do sócio-torcedor, é aquela velha questão que a gente ouve desde muito cedo, né? Se cada flamenguista no Brasil desse R$1 por mês, o clube teria 40 milhões de reais por mês para fazer o que quiser com esse dinheiro e fatalmente sair de uma eventual dívida ou aumentar a performance e a qualidade do seu plantel, enfim, questões desse tipo. O clube ele procura fidelizar o seu consumidor, o Maracanã ele fatalmente também procurará fidelizar o seu consumidor, também trabalhando a sua entrega. Eu acho que hoje em dia, né, o brasileiro ele é culturalmente, ele tem a questão da paixão à flor da pele, então hoje em dia o que a gente vê nos programas de sócio-torcedor é uma relação quase que direta com a performance dos times, né? Acho que isso nunca vai deixar de acontecer, a gente vê aquelas explosões do programa Sou Botafogo no momento da contratação do Seedorf, vê que o sócio-torcedor do Flamengo também sofreu uma grande alavancagem no fim do ano passado, com o título da Copa do Brasil e com a iminência da participação na Libertadores, mas também saber que a própria experiência e a prática de uso das novas arenas vai servir como um fator gerador para que isso aumente. É óbvio que produtos como o sócio-torcedor, né, o movimento por um futebol melhor da Ambev, como você muito bem citou, eles fazem com que você tenha mais valor agregado dentro desses programas, e eu acho que isso é uma curva irreversível, de você tentar melhorar o seu produto para aí sim fidelizar. Né? Hoje em dia outras ações também são feitas, como você estabelecer planos semestrais, ao invés de você manter esses pagamentos mensais sempre sujeitos à variação de acordo com a performance, mas eu acho que também vem de uma conscientização, né, de que alguns clubes trabalham muito bem essa comunicação, de que se você realmente ama o seu clube, se você é fiel a ele, você deve sim contribuir e mostrar engajamento na qualidade da vida econômico-financeira do seu clube, porque isso fatalmente gerará aumento de performance e mais motivos para você segui-lo. Muito bem, a gente está conversando hoje no Negócio Esporte com o diretor comercial e de marketing do Maracanã, Marcelo Argrives. Depois do intervalo, ele vai apontar como é que o marketing, aqui ações de marketing, né, podem tornar o Maracanã mais divertido, uma experiência mais divertida.
É rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já. Na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta com o Negócio Esporte aqui pela Bradesco Esportes FM. Eu lembro que você pode acessar também a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. Você pode também seguir a nossa fanpage, curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter. Nosso endereço é o @onegocioesporte. @onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana, aqui no nosso programa, é o diretor comercial e de marketing do Maracanã, Marcelo Hargreaves. Marcelo, é claro que uma média de público bacana, né, expressiva, é importante para o sucesso comercial de qualquer arena, de qualquer estádio, né? Mas também ampliar as opções de consumo também é muito importante. E que no caso do Maracanã, está associado também à construção de um complexo de compras, um estacionamento nos espaços ocupados pelo Parque Aquático Júlio Delamare e pelo Estádio de Atletismo Célio de Barros, cuja demolição estava prevista no acordo de concessão, firmado em maio, né? Mas o governador Sérgio Cabral voltou atrás e suspendeu essas demolições, o que significa então uma revisão aí, né, de uma receita de 19 milhões anuais, né? Eu queria perguntar a você o seguinte: com isso, o que é que muda na estratégia de exploração e de marketing do estádio para compensar esse gap aí? O que é que pode ser feito para compensar essa mudança de rota? Na realidade, é muito importante que a gente trate, e é o que a gente sempre fez, né? Tratar o estádio de maneira independente do resto do complexo, do resto daquilo que será feito no entorno, né? Eu acho que o estádio por si só, ele tem vida, ele tem uma identidade própria, que foi a que sempre existiu, né? Acho que acima de um estádio de futebol, o Maracanã, como vocês falaram algumas vezes, é um templo, mas eu gosto de pensar que é um local de reunião, um local de engajamento, um local, independente da natureza do evento, um local de emoção, né? Onde a emoção ela transborda a cada visita. A gente perceber o Maracanã como um caldeirão que mistura, né, experiência, decisões tomadas com paixão, de imersão em qualquer marca ou parceiro comercial que embarque com a gente dentro dessa aventura que começa mais notadamente também depois da Copa do Mundo, vai fazer com que a gente tenha, assim, objetivos a serem alcançados, tanto na natureza comercial quanto maneira de entrega, né, de uma experiência diferenciada. Nada substitui aquilo que pode ser oferecido na seara do lazer, da diversão, do entretenimento, um complexo um pouco maior que viria a ser um entorno. Mas eu acho que o Maracanã por si só ele oferece um conteúdo bastante interessante para lazer da população, do entorno e de qualquer tipo de torcedor ou espectador dos espetáculos. Pois é, Marcelo, indo mesmo ao encontro disso que você está falando, né? Como é que você pretende deixar, agora de uma forma mais... falando de uma forma assim mais concreta, aí nessas iniciativas com os parceiros, depois da Copa do Mundo e tal, deixar o Maracanã mais divertido, mais emocionante? Como é que você pode aumentar ainda essa imersão, né, naquilo que de bom, né, que a gente sabe que o Maracanã sempre teve e sempre terá? Na realidade, eu acho que é muito bom a gente estabelecer, dar um pequeno passo atrás, né, até porque a gente está falando aqui de marketing esportivo, e a gente se perguntar um pouco do caráter do futebol como esporte e como produto, né? Um pouco diferente daquilo que nós observamos no universo de marketing esportivo americano, que, a meu ver, muitas vezes está à frente, né, do resto do mundo no que diz respeito à compreensão do esporte como uma fonte de entretenimento acima de tudo, é que o futebol ele não é um esporte de interrupção, assim como é o caso do vôlei, do basquete, do hóquei, do beisebol e por aí vai. Ou seja, as oportunidades de interação do público, de ações com o público, eles são um pouco reduzidas ao antes do jogo,
ao intervalo e depois do jogo, né? A gente tem 45 minutos, uma pausa de 15, depois mais 45 minutos de atenções 100% voltadas para o campo, né? Isso diminui com certeza a frequência nos bares, a circulação nas áreas com essa natureza, mas também as oportunidades de interação com o público via placar, via orientadores ou via ações de ativação de parceiros comerciais ou da instituição Maracanã, como vem a ser feito. Hoje em dia, como a gente falou anteriormente, né, a gente faz ações que muitas vezes podem parecer ser triviais, mas que trabalham sim o senso de pertencimento, né, e o conforto dos nossos visitantes, como pintura facial, como interação com crianças nas áreas de circulação e por aí vai. Muito claramente, né, a compreensão do Maracanã como uma fonte de público, como uma fonte de convivência e como uma fonte de permanência, porque muitas vezes ele é mais naturalmente um local de convivência e de circulação de pessoas por cerca de 2 horas, que muitas vezes pode atrair cerca de 80 mil pessoas, né? É uma oportunidade muito específica, né, para os nossos parceiros que certamente embarcarão conosco na segunda metade desse ano, para que eles trabalhem suas marcas, trabalhem a experimentação e que tenham alavancas de vendas que por si só geram interação, geram valor para aqueles que aqui vêm. Marcelo, a gente sabe que clubes como o Barcelona, o Real Madrid, o Boca Juniors, né, investem pesado na memória, né, por meio dos seus museus, hoje até são museus interativos também, eles buscam estreitar essa relação com o torcedor e também buscar, né, cativar novos fãs. Vocês pretendem ou pensam em incrementar o Museu do Maracanã, inclusive com parceria com os clubes? Na realidade, eu acho que o Maracanã por si só, gosto de pensar até um pouco mais sadiamente de que chega a ser covardia, né? Você comparar a história do Maracanã, né? Mesmo ele não sendo talvez um dos estádios mais antigos do mundo, mas tudo aquilo que ele já viveu não só no futebol, mas nos outros esportes e no entretenimento, é muito mais história para ser contada. Você que é do vôlei, né, Marcelo? Aquela partida antológica do Brasil e União Soviética, né? Sim, até hoje o recorde de público no jogo de vôlei tentou ser replicado há pouco tempo na Polônia, né? 170 mil pessoas aqui num jogo a céu aberto, com chuva, os jogadores passando o rodo na quadra para que o jogo pudesse prosseguir, mas a gente também pode evoluir para outras datas específicas, o Gol Mil de Pelé, 2 edições do Rock in Rio, aquele show emblemático do Frank Sinatra, o desafio do Hélio Gracie do Kimura em 55, ou seja, tem muita coisa para ser contada, um acervo muito grande, né, a ser exposto e a ser degustado pelos visitantes. Uma pequena parcela dele hoje faz parte do nosso tour, que é um dos nossos produtos mais bem vistos e mais surpreendentes, né, a partir da reinauguração do estádio, mas certamente essas peças elas vão servir para incrementar o acervo do museu, que fará parte futuramente do nosso complexo. Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Marcelo Hargreaves, que é diretor comercial e de marketing do Maracanã. Marcelo, a gente sabe que o marketing social vem crescendo muito, né, no mundo e também na área associada ao esporte, né? Então eu te pergunto, vocês, durante a reforma do estádio, vocês desenvolveram projetos sociais voltados para os operários das obras, como o Cai na Rede, né, que fornecerem uma inclusão digital, e educação em campo, que proporcionava oportunidade de estudo aos trabalhadores, né? Vocês pretendem investir em novos projetos sociais? Sim, eu acho que a partir do momento que o Maracanã começar a falar, né, a ganhar voz, eu acho que uma das grandes diretrizes a serem seguidas são projetos não só sociais, mas também de integração com o seu entorno, né? Do lado do Maracanã, a gente tem a comunidade da Mangueira, a gente tem outras comunidades que requerem uma participação um pouco maior, integração dentro do Maracanã, porque é importante a gente lembrar que dentro do Maracanã, né, o que se dá aqui dentro é educação, é entretenimento, é esporte, é o que há de mais saudável para ajudar não só o desenvolvimento do público mais jovem, mas também no lazer de todo tipo de população. Então, contribui bastante também para a população do entorno, mas também para todos os outros players do negócio, como foi o caso dos trabalhadores nas obras, né?
Marcelo, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa. O nosso convidado dessa semana é o diretor comercial de marketing do Maracanã, o Marcelo Hargreaves. Marcelo, embora o estadual, né, o campeonato estadual, a Libertadores, ocupem um cronograma do Maracanã, ocuparam, né, o cronograma do Maracanã nesse primeiro semestre, eu suponho que a maior parte, né, das pestanas queimadas aí já esteja na Copa do Mundo, né? Duas perguntas para a gente fechar o nosso bate-papo hoje, né? Primeiro, quais as principais mudanças ou os ajustes do estádio para o Mundial e que legado fica para o Maracanã depois de realizar a final de uma Copa do Mundo, né? É importante a gente saber que o estádio é uma das poucas arenas da Copa do Mundo que já está pronta há mais de um ano, e que o que diz respeito a mudanças para a Copa do Mundo tem muito daquelas estruturas provisórias que a FIFA chama do overlay, que hoje em dia já está sendo levantado não só dentro do Maracanã, mas no que era aqui o Célio de Barros, no terreno ao lado, no Maracanãzinho e etc. Uma estrutura para atender toda a demanda que vai surgir fatalmente, não só na final, mas também no transcorrer da Copa do Mundo. Ou seja, o estádio, ele fisicamente, ele muda pouco, ele muda muito no que diz respeito à sua frequência, à sua operação, né? Até porque no dia 22 de maio a gente entrega o estádio em definitivo para a FIFA, mas hoje em dia ele já frequenta, a FIFA ela já frequenta o estádio, já o adapta às suas necessidades em alguns pontos. Mas é interessante a gente pensar e se perguntar, né, o que fica de legado. Eu acho que o que fica de legado do Maracanã é realmente esse conforto, essa segurança, essa nova operação que foi desenhada para atender as demandas da Copa do Mundo, no chamado padrão FIFA, que tem um lado, um viés, né, de legado muito forte, mas eu acho que muito mais do que o legado físico, o que fica é o legado de conhecimento, é o legado cultural, é a maneira de se consumir um novo produto, é a maneira de entender o esporte como um espetáculo, mas muito mais entender também o esporte como uma fonte de educação para a convivência, para a coabitação de diferentes naturezas, que é o que o Rio sempre fez, que algumas vezes se perde, mas que o esporte o favorece com esse seu caráter integrador. Muito bem, e só para lembrar que, para deixar claro, né, para o ouvinte que ainda não sabe, mas que a operação da Copa do Mundo é uma operação totalmente realizada pela FIFA, ou seja, o estádio é entregue à coordenação, à operação da FIFA. Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo com o diretor comercial de marketing do Maracanã, o Marcelo Hargreaves. E agora está na hora do nosso apito final. E no nosso apito final, com o Marcelo Hargreaves, diretor comercial de marketing do Maracanã, vou começar, Marcelo, perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Acho que a jogada de mestre é entender realmente que o grande legado da Copa, da Olimpíada, dos grandes eventos que eles estão por aqui, eles não é aquilo que foi construído, mas é aquilo que foi aprendido, aquilo que todo brasileiro, consumidor do esporte ou não, vai carregar dentro de si a partir desse momento. Uma bola fora, Marcelo. Eu acho que a bola fora é a gente entender muitas vezes o esporte meramente como um instrumento de negócio, como uma ferramenta como qualquer uma outra, e não como uma fonte primordialmente de paixão e integração social. Marcelo Hargreaves, uma zebra. Uma zebra, sem dúvida, se o Brasil perder essa Copa do Mundo, porque a expectativa é muito grande. Aqui eu já estou falando sem o crachá, mas muito mais no papel de torcedor de brasileiro, de fã de futebol. Muito bem, para a gente fechar, uma aposta. Uma aposta é no Maracanã. No Maracanã como essa fonte inesgotável de emoção, como essa fonte inesgotável de reunião do Carioca e de atração de todo mundo no Brasil e no mundo. Muito bem, agradecendo então a participação do nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte, o Marcelo Hargreaves, diretor comercial e de marketing do Maracanã, do estádio mais famoso do mundo. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no Negócio Esporte. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Marcelo, a gente deseja aí sucesso nesse desafio, né, de modernizar o Maracanã e aumentar toda essa aura que ele já detém aí de tempos imemoriais. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Caralto. Boa noite, ouvinte. Muito bem, depois desse bate-papo com o Marcelo Hargreaves, a gente continua no cenário do mais famoso estádio de futebol do mundo, também na nossa
Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. O programa de hoje falou das novidades do ex-maior do mundo, palco da final da Copa deste ano, gigante na história e nas histórias, o nosso querido Maracanã. Né? Casa de glórias, angústias, tristezas, consagrações, transgressões. Por isso, o Caixinha de hoje traz um comercial do Campeonato Carioca de 2009 que lembra o que seria do Rio sem o Maracanã. Vamos ouvir. O que seria do Rio sem o grito da torcida? Sem as bandeiras, as cores, a paixão? O que seria do Rio sem os gênios? Sem bola no ângulo, bicicleta, dribles desconcertantes? O que seria do Rio sem essa emoção? O que seria do Rio sem as glórias, sem alegria, festa, gol no último minuto? O que seria do Rio sem o Maracanã? Campeonato Carioca no Maraca. Que bonito é. Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, somando forças. Bem, você pode ver esse comercial, ouvir novamente esse comercial e ver também esse comercial acessando o nosso site. Pode ver também outras peças publicitárias garimpadas aqui no nosso programa. É só acessar a nossa página www.onegocioesporte.com.br. E no caso desse comercial, o convite é reforçado pelas jogadas e pelos gols exibidos, alguns antológicos aí, que marcaram a história do Maracanã, como o drible de Garrincha, a bicicleta do Pelé e o elástico do Rivelino. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. Um abraço e uma ótima semana a todos. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, com um programa inédito aqui na Bradesco Esportes FM. E lembrando para você que as reprises também do nosso programa, aos sábados e domingos, às 9 da noite. Uma ótima semana a todos e até a próxima com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.